Meus irmãos, eu vou citar alguns princípios sobre a questão da unidade. Primeiro princípio: não se edifica casa em tempo de guerra. Lares que têm briga são lares que não conseguem ser edificados. Nós vamos lembrar que a Bíblia conta histórias para nós tirarmos princípios. Talvez a casa mais importante que tenha sido construída no Velho Testamento foi a casa do Senhor. Foi o Templo de Salomão. É uma casa onde Deus faria habitação. Uma casa onde Deus desceria na glória dele. Ninguém entende de casamento como Deus. A Bíblia é o livro que mais apoia o casamento em todas as eras. É o livro mais antigo e que mais apoio dá para o casamento. A Bíblia começa com um casamento. A Bíblia, no meio dele, tem um casamento, o livro de Cantares. E a Bíblia termina com um casamento. No primeiro casamento que nós temos na Bíblia, aquele casal tem unidade. Como é que nós sabemos? Adão olha para ela e diz assim: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Era um igual. Aí ele diz assim: chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Sabem o que significa varão e varoa no hebraico? Aquele que olha nos olhos. Porque não tem forma de termos unidade se nós não olharmos no olho do parceiro. A menos que a gente seja dissimulado. Um mentiroso bem teatral. Se não, quando você olha no olho é porque você está querendo lidar com a verdade. O primeiro casamento é um casal unido. O segundo casamento é um casal unido. Como é que nós sabemos disso? Porque é uma história de amor que vai evoluindo e os dois, então, têm uma unidade plena. É a história de Salomão e da Sulamita. Como é que eu sei que esse casal era unido? Porque Sulamita, a expressão Sulamita, o nome Sulamita, significa a versão feminina do nome Salomão. Então aquela mulher tinha a cara de quem? Do marido. Eles avançaram de tal maneira que eles alcançaram união. Aí nós temos a Bíblia terminando com um casamento. E aí fala das bodas da igreja. Então a igreja sendo desposada por Jesus. Mas lá o texto vira e diz assim, o anjo chega para João e diz assim: João, vem, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do cordeiro. Pôs em destaque o marido, porque aquele casal tinha unidade. É como se eu dissesse assim, é como se eu falasse da Miriam, e se eu falasse da Miriam, esposa do Antônio. Quem que eu estou pondo em destaque? O Antônio. A Miriam tem a cara do Antônio. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Nestes 3 casamentos, nós temos união, de tal maneira que um vai tendo a cara do outro, o jeito do outro, a maneira do outro. A gente vai aprendendo a pensar do jeito do outro. A gente se adianta algumas coisas do outro, porque sabe o que o outro pensa, o que o outro gosta, o que o outro espera. A gente vai se unindo no outro, não apenas fisicamente, mas no coração, na alma, no jeito, na maneira. São formas de união. Então, o primeiro princípio que nos impede de avançar em unidade, nos está descrito quando a casa de Deus foi construída. Porque lá, Davi, abram por favor, 1 Crônicas, capítulo 22, de 6 a 10. Queridos, é uma história.
é a história da construção do Templo de Salomão. Então a história, deixa eu contar rapidinho, aí eu vou falar para os irmãos, vou ler o texto. Davi construiu um palácio para ele, porém a arca, que era a principal peça onde Deus fazia habitação, onde a nuvem de Deus descia, ela ficava numa tenda. E Davi um dia ele acorda constrangido e diz: como é que pode eu, morando num palácio, e a arca do Senhor habitando numa tenda? Então ele resolve construir um palácio. Então ele constrói o modelo, ele faz todo o projeto, ele levanta os trabalhadores. Queridos, nós estamos falando, se eu não estou errado na conta, nós estamos falando de perto de 100 mil pessoas, trabalhando por 7 anos seguidos. Para vocês terem uma noção, o prédio foi construído sem o som de um martelo, porque as pedras eram talhadas na pedreira, elas eram encaixadas com perfeição. É uma obra monumental. Então Davi levantou os trabalhadores, levantou ouro, levantou prata, levantou bronze, levantou tudo que a casa ia ter necessidade. Quando ele foi começar a construir, Deus impediu. E aí, essa é a história contada. E olha o que diz na história. Então chamou a Salomão, seu filho, 1 Crônicas 22, 6. E lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este, Salomão, me edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Meus queridos, Davi era homem de guerra. E ele foi impedido de edificar a casa. Mas vocês sabem, como eu falei agora há pouco, o que significa o nome Salomão na Bíblia? Salomão significa pacífico. Quem que edifica a casa? O homem de paz. Então nós precisamos entender uma coisa muito simples, mas muito simples, que se nós temos um lar que tem briga, se nós temos um lar que tem atrito, seja briga aberta, seja briga fechada, briga velada. O que é uma briga aberta? É um bate-boca. Tem bate-boca que é uma rosca sem fim. O casal não para. A rosca não dá aperto nunca. O casal continua na mesma toada sempre. Tá? Então tem gente que não para no atrito, tem gente que tem o mesmo problema sempre. Então, mês após mês, briga pela mesma coisa, o mesmo assunto, do mesmo jeito. Um sinal que não foi resolvido o problema. Isso é uma briga aberta. A queixa é uma expressão de briga. Se der tempo, nós vamos falar disso. Né? A gritaria, jogar coisas. Está muito cedo para eu pedir para os irmãos levantarem a mão. Mas às vezes tem gente aqui que joga coisa. Tem gente aqui que aperta. Se não aperta o parceiro, aperta o copo. Vontade de jogar o copo. A gente tem muitas reações aqui. Tudo isso é atrito e briga. Assim como tem a briga velada. Sabe o que é a briga velada? É aquela do silêncio, da distância. Meus queridos, é triste, mas eu pego pessoas que ficam 2, 3 semanas sem conversar com o parceiro.
2, 3 semanas perdidas de vida, porque não conseguiram sentar, conversar e resolver. Tem muito homem que faz biquinho, que não gosta, que é sensível demais, que não gosta de uma determinada coisa, que se afasta. Tem homem que consegue resolver rápido, mas tem homem que é milindrado, que é difícil. Então, se essa briga não for abandonada, nós não conseguimos entrar no próximo princípio. Então, a briga tem que ser uma coisa que nós temos que ter determinação de resolver. Então, a pessoa, gente briguenta, é gente determinada, só que usa mal a determinação, usa para a briga, ao invés de usar para a paz. Olha a expressão singular no versículo 9: eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Meus queridos, preste atenção, o teu parceiro não é inimigo, o inimigo é o problema. O teu parceiro não é inimigo. Não torne o teu inimigo o teu parceiro. Teu parceiro é o que dorme com você, é o que ouve você, é o que sustenta você, é o que abençoa você, é o que tem vida íntima com você. E geralmente nós fazemos uma confusão. Ao invés de tratar o problema, nós miramos o parceiro e tornamos o parceiro o inimigo. Nós temos que entender que problema existe para ser resolvido. Problema não existe para outra coisa. Nós temos que ter objetividade com o problema. Problema é um problema que existe para ser resolvido. Alguns são fáceis, alguns são medianos. Tem alguns que são dificílimos. Um filho em pecado, um filho em crise, uma dívida. Tem problemas que são difíceis, só que são apenas problemas. Então, eu lhe darei descanso dos seus inimigos. Deus faz uma promessa para nós, que se você buscá-lo, Ele vai ajudar você a resolver os problemas. É simples assim. Não tem problema que Deus não coloque em ordem, no tempo dEle, da forma dEle. Existe uma promessa num dos profetas menores, que diz assim: eu lhe darei um caminho no meio da tormenta. Não importa o tamanho da tormenta que a gente vive, Deus abre um caminho. Mas, queridos, nós temos que estabelecer o caminho da paz. Então, um pedido que eu estou fazendo para os irmãos dentro desse primeiro princípio, nós já estudamos isso em abril. Um pouco no ano passado e em abril. Um dos pedidos que eu estou fazendo para os irmãos é: os irmãos têm que pegar a sua determinação para terem paz. Para terem paz dentro do lar. Levantou o tom de voz? Querida, para. Se nós não pudermos conduzir a coisa numa conversa boa, nós paramos agora e retomamos amanhã. E amanhã, veste calça. O que você faz? Querida, vem cá. Vem cá. Vamos resolver. Assim como as mulheres precisam, com docilidade, com serenidade. Querido, calma, fala mais baixo. Você está falando alto, você está irritado. Vamos deixar a conversa para amanhã? Então nós temos que determinar ter paz. Porque pela paz nós vamos conseguir avançar na solução dos problemas. Amém? Primeira coisa para a unidade. Segunda coisa para a unidade. Abra em João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero estudar para vocês isso daí, mas eu vou fracionar de trás para frente. Tá? O alvo de Deus para o casamento de todos nós aqui é que exista vida dentro do nosso casamento. Vida, alegria, gozo, contentamento, satisfação. São expressões que a Bíblia usa em alguns termos.
Então, encontrar o gozo. Jesus orou, quando ele ora em João 17, nós vamos estudar amanhã de manhã, ele diz assim: eu oro para que o meu gozo esteja em vocês, a minha satisfação esteja em vocês. O alvo de Deus é que nós tenhamos vida dentro do casamento. Porém, nós precisamos dar uma parada. Os irmãos lá da IPVO estão habituados com o que eu vou falar. Existem 3 palavras no original grego para vida, que é tudo traduzido para nós por vida. Então a gente só lê vida. Mas no original tem 3 palavras que são usadas para vida. A primeira, bios, a vida biológica, a vida da natureza. Tá? Então, biologia, o estudo da vida natural, das plantas. Depois, psique. Psique significa alma, o estudo da alma. Então, tem uma palavra vida que significa psique. Então, o César tem uma psique, ele tem uma alma, ele tem um jeito dele de ser, ele tem uma forma dele de ser, ele tem uma mania, ele tem hábitos bons e ruins dentro dele. Isso é a psique, a vida do César. Porém, o terceiro a terceira palavra é zoe, que significa a vida de Deus. Essa é a expressão usada por Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida de Deus derramada no casamento. Então presta atenção. Jesus não está dizendo que que eu tenho que no meu casamento trazer a minha psique. Gente, eu sou indisciplinado por natureza. Pela graça de Deus tenho sido disciplinado. Eu sou bravo por natureza. Pela graça de Deus tenho me tornado manso. Eu sou agitado por natureza. Pela graça de Deus tenho aprendido a ficar sereno. Então tudo isso é o César. Porém, Jesus não quer que eu leve para a Alessi o César. Porque é ali que eu vou complicar a coisa. Jesus quer que eu leve para a Alessi a vida dele, a zoe dele. Então, para eu pegar, e o segundo princípio então de unidade, para eu pegar e ter unidade com a Alessi, eu não posso levar só as características do César. Os irmãos estão entendendo? Porque se eu levar só as características do César, eu sou divisivo. Nós vamos ver que um dos textos que nós estudamos em abril é que Jesus falou assim sobre nós, que nós somos duros de coração. Jesus falou assim: o que Deus ajuntou, o homem não. Meus queridos, Deus quer manter eu e a Alessi juntos. Mas eu tenho dentro de mim divisão. Eu separo, eu divido. A Alessi separa, a Alessi divide. Então, se eu não trouxer a vida de Deus no meu casamento, se eu não trouxer eu tenho que morrer na psique para trazer a vida de Deus para a Alessi. Vocês estão conseguindo entender? Agora, quer ver como é que isso vai ficar claro? Abram em João capítulo 10. Olha o trocadilho das palavras vida que Jesus usou. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Qual é a palavra usada aqui? Zoe. No versículo seguinte, olha o que ele fala. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Qual é a palavra usada no grego? Psique. Então ele está dizendo o seguinte, que quando eu vou em direção a Alessi, a minha psique tem que morrer. O meu jeitão tem que morrer. A minha alma, naquilo que é errado e pecaminoso, tem que morrer. Porque senão, eu não levo a zoe de Deus para ela. Vocês estão me entendendo? Porque que alguns de nós, especialmente os mais velhos, são casados há muitos anos e não têm uma boa união. Prestem atenção. Meus dedos estão próximos.
Meus dedos estão unidos. Meus dedos estão unidos. Meus dedos estão unidos. Tem casal que é próximo. Tem casal que é unido. Tem casal que é unido. E tem casal que é unido. Por que que alguns de nós, especialmente os mais velhos, temos casamentos ou assim ou assim? Porque nós não levamos para o outro a zoe de Deus. Nós levamos para o outro a nossa vida natural, a nossa psique. Os irmãos estão conseguindo entender? E aí não vai dar certo. Então, segundo princípio, o alvo nosso é que exista dentro do casamento a vida de Deus. Só que para isso, olha o que Jesus ensinou. Jesus diz assim, aí vou entrar já no terceiro princípio. Eu sou o caminho, a verdade e a... Não existe vida se não houver verdade. E aqui nós temos um problema. Porque nós temos que saber identificar quem nós somos. Nós temos que saber identificar quem nós somos. O Silvestre tem uma virtude. Mas o Silvestre tem um defeito. Se o Silvestre não souber identificar a virtude e o defeito, para ele mesmo e para a Marisa, o Silvestre não vai alcançar a vida de Deus e nem a união. Por quê? Porque ele tem que saber as virtudes e os defeitos que ele tem. Me diz aí, na sua mente, uma virtude sua. Vai lá. Levanta uma virtude sua. Levantou? Diz para o parceiro. Certo? Agora vamos lá. Levanta um defeito seu. Levanta um defeito seu e diz para o parceiro. Meus queridos, fizeram? Fizeram o defeito? Tem um outro que a esposa não está aí, está tranquilo. Você tem que saber identificar a sua verdade. Nós gastamos um bom tempo em abril, no domingo de manhã, tentando falar a respeito disso. Meus queridos, só ouça. Olha o que a Bíblia diz. Não precisa abrir. João 3:21. Quem pratica a verdade, aproxima-se de Deus. Quem pratica a verdade, aproxima-se de Deus. Então, quando você chega no final do dia, pega o teu parceiro e diz, hoje eu estou me sentindo assim e assado, você está praticando a verdade. Se você praticar a verdade, você se aproximou de quem? E você traz para ela a zoe de Deus. Agora, algumas vezes nós não fazemos porque nós pensamos assim, se eu falar isso daqui vai dar pano para manga. Isso daqui vai dar atrito. Então eu prefiro não falar. O problema é que se não há verdade, não há vida. Se você não pratica a verdade, se você não lida com a verdade, você não encontra vida. Queridos, eu sou um privilegiado, porque à medida que o Senhor me permite conversar com pessoas, e eu vejo as verdades irem sendo estabelecidas, eu vejo a vida de Deus abençoando aquela pessoa, aquele casal, aquela família. A Bíblia diz, não é o alvo nosso, a Bíblia diz que a verdade liberta. A Bíblia diz, 1 João 1,5, que a verdade une. Se andarmos na luz, na verdade, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Porque se você não enfrentar a verdade, não vai ter jeito de você receber vida. Esse é o terceiro princípio. Quarto princípio, a vida vem pela verdade. Porém a verdade vem através do quê? De um caminho. Existe um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o caminho para se estabelecer a verdade? O caminho para se estabelecer a verdade é a conversa.
O caminho para se estabelecer a verdade é a conversa. Dê uma nota, não para a sua conversa, mas para a sua conversa como casal. Dê uma nota para o quanto vocês dois sabem conversar. Dá uma nota aí. De 0 a 10. 0 vocês não conversam nada. 10 vocês são o casal mais resolvido no nosso meio. Ó, vou dizer sem medo de errar. A nota da sua esposa foi mais baixa que a sua. O casal que eu estou certo, levanta a mão, por favor. Levanta e segura um pouquinho. Em geral, as mulheres têm uma necessidade maior de conversa do que nós temos. Se a Alessi não estivesse nesse acampamento e eu chegasse em casa, ela ia me perguntar: César, como é que foi o encontro? Foi bom. Gente, precisa de resposta mais objetiva do que isso? Porém, eu aprendi que não pode. Que não deve, não pode, porque se a mulher tem uma necessidade maior, essa necessidade precisa ser satisfeita. Meus queridos, Jesus não falou muito, mas ele também não falou pouco. Os irmãos estão entendendo? Jesus não falou muito, mas ele também não falou pouco. Ele falou o que foi suficiente. Agora, onde nós temos que cuidar? Nós precisamos cuidar de alguns maus hábitos que nós temos na conversa. O primeiro mau hábito, falar pouco. O segundo mau hábito, falar muito. Porque se pouco não satisfaz, muito gera fastio, gera cansaço. Se tem uma coisa que você não pode, no seu cônjuge, quem dirá nos seus filhos, se tem uma coisa que você não pode é perder o ouvido. Porque se você perder o ouvido, você perde o crescimento. Porque o crescimento vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então, o ouvido tem que ser uma coisa que tem que estar satisfeito, mas não pode estar cheio. Porque senão fica difícil de você avançar na conversa. Que mais? Tem conversas onde o parceiro quer convencer. Onde o parceiro quer explicar de um jeito, de 2, de 3, de 4. Por quê? Porque ele tem necessidade de convencer o outro. E gente insistente é gente rebelde. A insistência é o caminho da rebeldia. É diferente da determinação. A determinação na coisa boa é obediência. A determinação na coisa errada é insistência, é rebeldia. Então, uma coisa que nós não podemos fazer no parceiro é querer convencer ele a todo custo. Falar, 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 até ele aceitar o que eu estou dizendo. Prestem atenção, só um entre nós convence: o Espírito Santo de Deus. João 16, 8. Só o Espírito Santo de Deus tem o poder de convencer. O nosso poder é semear uma verdade, o nosso poder é regar uma verdade, mas nós não temos condições de dar crescimento naquela verdade. E aqui eu vou fazer uma exortação às irmãs, porque se tem um erro que as irmãs costumam ter, é o erro de quererem convencer. As irmãs falam muito.
Outra coisa que não cabe na conversa: todo mundo, ninguém, nunca, sempre, toda vez. Esses termos são termos que, em geral, não são fiéis à verdade. E você tem que ser fiel à verdade, porque é a verdade que produz vida. Então, pessoas que usam muito, toda vez, ninguém me dá atenção, você nunca olhou para mim, você nunca faz por mim, os termos exagerados, esses termos são termos de pessoas insistentes ou manipuladoras. Eles não ajudam no caminho do estabelecimento da verdade. Tudo bem aqui, até aqui? A última coisa, sobre a questão da conversa. Nunca interpretem um fato antes de olhar ele plenamente. Eu vou usar o exemplo do Antônio. Tá? Olha como é que em geral a gente briga. O Antônio tem a placa, o Antônio tem o GPS do carro e o Antônio tem o GPS da Miriam. E mais a Miriam falando o que o GPS está dizendo. Vira para a direita, vira para a esquerda, certo? Olha como é que é uma briga ruim. Olha como é que a gente briga. Miriam, mas você é teimosa mesmo, né? Tem que abrir isso daí. Ele nem olhou o fato. Ele já olhou a pessoa. E teceu um comentário sobre a pessoa. Prestem atenção. Fatos têm que ser tratados como fatos. Miriam, vai ficar confuso para mim. Vamos optar ou pelo GPS do carro ou pelo teu? Pronto. Mas em geral não. Eu falei, Miriam, a hora que eu vi você abrindo o Waze, eu sabia que ia dar problema. Mas sempre é assim com você. Meus queridos, é ou não dessa maneira que nós brigamos? Nós miramos o parceiro, ao invés de mirarmos o fato. Então nunca pegue um fato, nunca interprete um fato antes de olhá-lo plenamente. Está fazendo sentido para os irmãos? Vão um pouquinho mais longe. Um fato pode ser visto de várias maneiras. Vocês estão vendo a lateral dessa Bíblia? Vocês estão vendo a frente dela e tem uma cruz. Só que a parte que eu estou vendo não tem a cruz. Então, olha como é que o casal conversa. O casal vira para o outro e diz assim: porque essa Bíblia que eu peguei, ela tem uma cruz nela. Não. Você nunca sabe o que você diz. Vai ser tão desmemoriado. Você esquece com tanta facilidade. Eu lembro direito. Não tinha cruz naquela Bíblia. Mas, queridos, um fato, para ser interpretado, ele tem que ser olhado de todos os ângulos. Então o casal tem que aprender com calma a olhar o fato de vários ângulos. A mulher, em geral, vê detalhes que nós não vemos. Nós precisamos da informação da mulher para a gente conseguir dizer exatamente o que é, assim como as mulheres precisam da nossa objetividade. Então, ao conversar de um problema, calma. É só um problema. Calma. Não fala nada do parceiro. Olha o problema de todos os ângulos. E então, você pode dizer qual é a verdade a respeito daquilo. Os irmãos estão entendendo? Uma última coisa na conversa. Gente dolorida é gente de conversa ruim. Se você tem um fato que te dói, aquele fato vai ser complicado para você. Vou usar de novo o exemplo do Antônio.
O Antônio passou por um trauma qualquer aí, por uma situação em que ele errou um caminho e ele bateu o carro por causa daquilo. E ele bateu o carro de forma violenta e o acidente foi grave, e tudo porque ele errou um caminho. Naquela situação do GPS, ele pode virar para a Miriam rangendo os dentes. Por quê? Porque ele tem uma história ruim com aquele tipo de assunto. Os irmãos estão conseguindo entender? Eu vou ampliar um pouquinho. Olha o que a Bíblia diz. Jesus vai falar sobre ansiedade, que todos nós somos. Porém, antes de falar de ansiedade, 3 versículos antes ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Deixa eu parar aqui. O que a Bíblia está ensinando? Quando a Bíblia fala de lâmpada, a Bíblia está falando de verdade, de luz, de conhecimento, de sabedoria. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, que pelos olhos eu busco compreensão para viver as coisas pelo corpo. Então, através da compreensão que eu recebi, eu vou viver a coisa pelo corpo. Até aqui deu para entender. Aí ele diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. De uma forma às vezes simples, eu próprio fiz isso muitas vezes. A gente é tentado a pensar que olhos bons e olhos maus significa uma pessoa boa e uma pessoa ruim. O olho bom é uma pessoa bondosa, amorosa, gentil, dócil. E o olho mau é uma pessoa queixosa, é uma pessoa negativa, é uma pessoa insatisfeita. Porém, não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando o seguinte, que olho bom é eu olhar uma situação e uma pessoa do ponto de vista de Deus. E o olho mau é eu olhar uma situação e uma pessoa do meu ponto de vista. Nesse quesito, todos nós temos olhos bons e olhos maus. Todos nós temos. Todos nós temos inúmeras situações da vida em que a gente olha de um jeito ruim, de um jeito negativo, com maus olhos. A gente olha aquilo distorcido. Vou dar um exemplo. Sabe aquela pessoa que passou fome na infância e que tem que estocar comida em casa? Por que ela estoca comida? Ela não precisa daquilo. Por que ela estoca? Porque o olho dela ainda é mau. Ela ainda acha que pode faltar para ela. Então todos nós temos olhos maus, todos nós temos situações da vida em que aquilo mexe conosco, aquilo perturba a gente. Pode ser uma situação sexual, pode ser uma situação financeira, pode ser uma situação relacional, pode ser uma situação familiar, com pai, com mãe, com irmãos, pode ser uma situação de trabalho, pode ser uma situação de chefe, pode ser uma situação, qualquer situação da vida. Você desenvolve um olho mau. E quando você vai conversar sobre aquele assunto dentro do casamento, você vem carregado. Porque você é uma pessoa doída naquele assunto. Aquilo promove dor dentro de você. Então você vem armado, com problema, reativo. E aí, queridos, aí trunca a conversa. Então nós temos que saber pedir para Deus quais os assuntos que nos são complicados. Os irmãos estão conseguindo entender? Quais os assuntos que armam a gente, que eu reajo mal diante daquela situação, que eu coloco um peso maior naquela situação, e aí eu não vou evoluir bem na conversa. E sem conversa não há verdade, e sem conversa e verdade não há vida. Então, quarto princípio, o caminho da conversa. Da verdade vai doer. Porém, a verdade dói, mas a verdade liberta. Então, antes de pensar que a verdade dói,
você tem que pensar o quê? Que a verdade liberta. Que a verdade vai me unir com o parceiro. Amém, meus queridos? Certo? Em abril desse ano, nós abrimos o texto de Mateus 19 e nós estudamos que o único que une é Deus e que nós somos divisivos. E que nós temos um coração duro. Então, nós estudamos o texto de Ezequiel 36, onde Deus prometeu que Ele ia tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Nós estudamos aquele texto. Depois nós estudamos em separado coisas que dificultam a nossa união. Na segunda mensagem de abril, então nós vimos a questão do dinheiro, nós vimos a questão da queixa, nós vimos a questão da falta de tempo com Deus, que são coisas que dificultam nesse processo de união. Aí vamos parar hoje, porque já é o suficiente. Amém?